Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Sim, depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 26, versículo 40 e 41. Com essa passagem, meus irmãos, eu entro na sua casa, cumprimento você com a paz do Senhor. Agradecer a Deus, meus irmãos, por esse novo mês de novembro de 2022, onde a gente passou, 31 dias do mês de outubro de 2022. Se você está respirando, se você tem a vida ainda, é uma graça que vem do Senhor. É por isso nós precisamos profetizar sobre este novo mês de novembro de 2022, dizendo assim, meus irmãos: este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Alegre a minha família neste dia. Alegre a minha casa neste dia. Aleluia. Meus irmãos, eu e você temos que agradecer a Deus por cada dia a gente vive, por cada mês que Deus nos permite haver, porque não é por acaso se eu e você estamos aqui, viver esses dias, viver este novo mês, porque só em Senhor eu e você podemos contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Entregue ao Senhor as suas premissas, assim Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida e na minha vida. Amém? Este é o meu canal, Ao Teus Pés, Senhor. Meu nome é Júnior Henry, seu irmão em Cristo. Antes que eu aprofunde na palavra, meus irmãos, eu estou pedindo a você, deixe um like no vídeo, tá? Compartilhe este vídeo com mais uma pessoa, tá bom? Ative o sininho de notificações para não perder um vídeo quando eu colocar um vídeo novo no canal. Amém? Vamos entrar na palavra, meus irmãos. Lembrando, meus irmãos, que eu li para você a palavra do Senhor em Mateus 26, versículo 40 e 41, onde Jesus falou para os discípulos que eles deveriam vigiar, orar junto com ele, fortificar a fé deles, alimentar o espírito deles, mas eles fizeram o contrário. Eles preferiram dormir que vigiar e orar, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, onde Jesus fez essa pergunta para eles: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Isso é uma pergunta eu e você nós devemos fazer. Quanto tempo nós passamos na presença do Senhor? Quanto tempo passamos orando, buscando a face do Senhor? Quanto tempo passamos a ouvir uma pregação de um irmão ou uma irmã para alimentar o nosso espírito, para fortificar nossa fé em Jesus Cristo? Quanto tempo, meus irmãos? Isso é um exemplo em que eu e você podemos observar a reação dos discípulos, onde eles preferiram fazer a vontade da carne que vigiar e orar. E por isso Jesus falou com eles. Para nós, meus irmãos, às vezes eu e você preferimos fazer a vontade da carne que vigiar e orar, de alimentar o nosso espírito, de buscar a presença de Deus para fortalecer na fé. Mas às vezes preferimos buscar coisas carnais, fazer a vontade da carne que as coisas de Deus, meus irmãos? Se um irmão ou uma irmã traz uma pregação ou uma mensagem de Deus, você acha que essa pregação é muito longa, já querem ir embora. Se fosse um vídeo, já querem sair da mensagem ou da pregação, que é a palavra de Deus.
meus irmãos? E para as coisas do mundo, coisa que não é de Deus, nós temos tempo. Não é assim? Ou para assistir uma série no Netflix, ou passar horas no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, que passar uma hora olhando ao Senhor, ou passar alguns minutos ouvindo a mensagem do Senhor. Para isso, a gente tem tempo. Não é assim, né, meus irmãos? Especialmente com as redes sociais, que pegam o nosso tempo, porque hoje não é o problema, né? Passando horas vendo coisas inúteis nas redes sociais, que pegar a Bíblia para ler, de fortalecer a nossa fé na palavra de Deus. Não é problema não, né, meus irmãos? Não é assim? Passar horas nas redes sociais, que passar horas lendo uma passagem, ou ouvir uma pregação, ouvir a palavra do Senhor. Hoje, para essas coisas de Deus, a gente não tem tempo. Mas para as coisas carnais, coisas inúteis, a gente tem tempo, não é? Eu já vi, irmãos, o pessoal está no culto, na igreja, ao mesmo tempo, a pessoa está mexendo no celular ou fazendo outra coisa, sem prestar atenção na pregação, na mensagem do Senhor. Isso não é legal não, meus irmãos. E também, quando o pastor está pregando, a pessoa não esperar a palavra final. A pessoa já saiu da igreja, já foi embora. Como Deus vai falar comigo e contigo se não demos a importância quando estamos na casa do Senhor? Se o nosso coração está longe do Senhor? Se deixamos distrair com as coisas deste mundo? É por isso que Jesus observou os discípulos, para eles aprender a vigiar e orar, que fazer a vontade da carne. Então, meus irmãos, quando você está na presença do Senhor, não deixe muitas coisas te distrair. Se aquele tempo você reserva para o Senhor, dá para Ele. Fortifique o seu espírito na presença dEle, na palavra dEle, na pregação ou na mensagem de uma irmã ou de um irmão de Deus, né? A gente tem que reservar esse tempo para o Senhor. Aquele tempo que a gente vai na igreja, né? Buscar a presença do Senhor. Esse tempo que a gente tem, né? Às vezes a gente passa a semana toda trabalhando, vai no serviço, né? A gente tem que movimentar-se, trabalhando, buscar as coisas. Mas se aquele tempo, o domingo, não sei qual dia da semana, você reserva para Deus, dá esta premissa ao Senhor. Mostrar ao Senhor que você está pronto para ouvir a palavra. Na presença na casa do Senhor, prestar atenção no culto. Não deixar as coisas inúteis, coisas desse mundo. Pegar o celular no meio do culto, isso não é legal não. Porque o que é importante, aquele tempo você reserva para o Senhor, dá para Ele. Isso que Jesus estava falando para os discípulos. Se aquele tempo você reserva para orar, que o seu coração vê ao Senhor primeiro. Isso que Jesus estava falando, porque a nossa carne é fraca. Não estou falando, meus irmãos, que a gente só tem que viver as coisas espirituais. Não, não é isso. A gente é humano, a gente é feita em corpo, alma e espírito. Então, às vezes a gente precisa uma coisa para distrair, por exemplo, assistir um filme, assistir uma série, porque Deus sabe que a gente é humano. Ser humano, a gente tem 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. Não dá pra gente viver só as coisas espirituais, não. Mas em tudo isso aí, a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Buscar a presença de Deus em primeiro lugar. O nosso coração tem que ver o Senhor em primeiro lugar, que as coisas desse mundo, né? A gente tem que dar importância primeiro às coisas de Deus. Passar mais tempo na palavra do Senhor. Passar mais tempo ouvindo a palavra do Senhor que as coisas deste mundo, meus irmãos. Isso que Jesus estava ensinando. Porque a nossa carne é fraca. É fácil para a gente cair. É fácil para a gente
o nosso pé tropeça para a gente cair. É fácil. Quando a gente alimenta o nosso espírito com a palavra do Senhor, na pregação, na oração, vai ser difícil para o inimigo tentar, para a gente cair. Porque a gente fortalece o nosso espírito na palavra do Senhor. Primeiro o nosso coração vê ao Senhor. Isso é o que Jesus estava falando para os discípulos. A gente tem que fazer isso. Procurar fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo, na palavra do Senhor. A gente tem a Bíblia, passar mais tempo ler a Bíblia, que passar tempo nas redes sociais. Ou as redes sociais de hoje, eu não estou falando que é ruim. Não é ruim. Tem coisas boas nas redes sociais, mas a gente tem que controlar isso, meus irmãos. A gente tem que ter um equilíbrio, né? O que a gente dá importância, que é a palavra do Senhor, que é as redes sociais, com as coisas deste mundo, que é Deus. Então a gente tem que ver isso, meus irmãos. O que a gente colocar em primeiro lugar no nosso coração, o que a gente está buscando primeiro, que é Deus. O quanto tempo a gente passar na presença do Senhor, que é as coisas deste mundo. Porque hoje não é problema, né? Que a gente passa tempo, ver coisas inúteis, coisas que não vai fazer nada, que não vai complementar nada em nossa vida. A gente passa tempo vendo essas coisas, que para assistir um vídeo de um irmão, uma irmã, né? Pregando, louvando ao Senhor. Às vezes a gente não tem tempo para isso. Às vezes a gente sai no meio do vídeo, não interessa, procurar coisas inúteis para alimentar a carne, que alimentar o nosso espírito. Isso que Jesus estava falando para os discípulos. Então isso a gente tem que colocar em prática, meus irmãos. Olha o que a palavra de Deus, né, diz no versículo 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se a gente não alimentar ao nosso espírito, é fácil para a gente cair. A gente vai lutar com isso aí quando a gente vigia e ora, para a gente não cair na tentação do inimigo. Então, meus irmãos, nós podemos ver que Jesus falou para os discípulos nesse versículo, para eles vigiar e orar, para que eles não caiam em tentação, para eles não caírem no plano do inimigo, para não cair em qualquer tentação deste mundo. Então, Jesus falou para eles para resistir a qualquer tipo de tentação. Eles têm que vigiar e orar. Isso que o Senhor estava ensinando para eles. E o Senhor deixou essa mensagem para nós, que somos cristãos, para eu e você resistirmos com qualquer tentação do inimigo, ou qualquer tentação deste mundo. Eu e você devemos que vigiar e orar toda hora para não cair no plano maligno do diabo. Nós podemos alimentar o nosso espírito, né, meus irmãos, quando a gente vigia e ora. Passamos mais tempo na presença do Senhor, ore mais, busque mais a face do Senhor, porque a nossa carne é fraca. A gente pode cair em qualquer tentação se não vigiarmos e orarmos para fortalecer o nosso espírito, a nossa fé em Jesus Cristo. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, o nosso Pai, nós viemos à frente de Ti, Pai, para Te agradecer em tudo que o Senhor já fez em nossa vida e o que o Senhor continua fazendo. Nós Te agradecemos, Pai, pelo Seu amor, pela Sua graça em nossa vida, pela inspiração, pela vida que Tu nos dá, Pai. Obrigado, Pai, pela Sua fidelidade, onde Tu nos guardou para viver de todos os dias, todos os meses do ano 2022, para chegar neste novo mês de novembro de 2022. Isso vem do Senhor. Sim, isso vem de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas Suas palavras, onde Seu único Filho, Jesus Cristo, estava falando para os discípulos, para aprender a vigiar e orar,
para que não caia em tentação, para aprender a alimentar o espírito, que fazer a vontade da carne. Sim, Senhor, nós precisamos buscar a sua presença, passar mais tempo na sua presença, vigiando e orando, assim também, para que nós não caímos em tentação deste mundo, Pai, para que nós alimentarmos mais o nosso espírito, procurando a sua face, a sua presença, que fazer a vontade da carne. Obrigado por tudo, Senhor. Segura as nossas mãos, fazer a gente amar mais a sua presença, colocar mais ânimo dentro de nós, Pai. Quando alguém falar conosco da sua palavra, busca a sua presença. Como diz o Davi no Salmo 122, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Sim, Senhor, nós temos que se alegrar na sua casa, na sua presença, porque a sua palavra que fortalece, a sua casa que fortalece, a sua face que fortalece o nosso espírito, Pai. Amém? Amém, meus irmãos? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, compartilhe este vídeo com seus amigos, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo quando eu colocar um vídeo novo no canal, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Amém? Fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo.